chegando! Galera, é o seguinte, se você não assistir essa aula até o final, sonhei que você vai morrer. Então você tem que assistir, senão amanhã você já não vai acordar mais, você vai estar morto. Então assiste até o final. Porra, caralho, velho. Se liga na gasolina, galera. Que a coisa mais importante que gasolina é só o nosso amor um pelo outro. Galera, se liga. Gasolina é um componente do petróleo, correto? Quando eu penso em petróleo, o que significa essa palavrinha mágica? Dinheiro? Também. Mas petróleo significa óleo de pedra. É um produto feito a partir de um processo de decomposição anaeróbica que levou milhões e milhões e milhões de anos. Desse produto você tem uma mistura de diversos hidrocarbonetos. Portanto, se petróleos são formados por hidrocarbonetos, você tem um composto que é apolar, não se solubiliza com a água a princípio. Tá, mas espera aí, a gasolina, Carci, o que eu tenho que fazer? Você tem que separar os componentes do petróleo por um processo chamado de destilação fracionada. Se é uma destilação, você tem uma técnica de separação de misturas que é baseada em temperatura de ebulição. Você vai aquecer. Você vai aquecendo os componentes do seu petróleo e vai separando a partir de um fracionamento. Beleza? Aí você chega nos principais componentes da gasolina. E eu tenho uma novidade. A princípio, a gasolina tem várias substâncias. But os principais componentes são o heptano, o octano e principalmente o isooctano. São 3 hidrocarbonetos, correto? Desses 3, sem sombra de dúvidas, o mais importante é o isooctano. É a partir dessa presença de isooctano que surge o conceito de octanagem. Já escutou falar de octanagem? O que é isso? Olha o conceito. É a medida que o combustível oferece à explosão. Quanto mais ele resiste à explosão, quando ele explode, ele movimenta o pistão do carro, por exemplo, com mais força, isso gera mais potência. Mas, quanto mais isooctano existe na gasolina, melhor é a sua octanagem. A gente diz o seguinte, a octanagem ela pode variar de 1 a 100. Se uma gasolina tivesse, por exemplo, só isooctano, que são essas gasolinas mais caras, por exemplo, ela teria octanagem 100. Agora, se uma gasolina não tivesse isooctano, ela teria uma baixíssima octanagem e é óbvio, ela não teria grande proveito para a indústria como um todo. Mas, você sabe que conforme o tempo está passando, as reservas de petróleo estão ficando cada vez mais escassas, não é verdade? Mas a indústria química, os químicos como o Joe, como eu, químico do futuro, inventaram um processo em que é possível aumentar a taxa de octanagem da gasolina. Esse processo se chama cracking, craqueamento de petróleo, que consiste no seguinte: você pega aquelas cadeias maiores, aquelas cadeias grandes, big, pensa bobeira não, e você vai quebrar essas cadeias em partes menores. Dentre essas partes menores está o isooctano. Ou seja, anotem, por meio do processo de craqueamento de petróleo, você aumenta a taxa de octanagem da gasolina. Dessa forma, você tem uma otimização desse processo. Belezinha? Ó, se liga aí. Se você não der um like, se você não curtir, você nunca vai pegar o seu crush. Você nunca vai ter aquela pessoa amada. Agora, se você se inscrever no nosso canal, que é o melhor canal Enem do Brasil e dos Estados Unidos, eu tenho certeza, a aprovação está perto. Eu sonhei. Se você assistiu até o final desse vídeo, você vai passar. Basta você querer. Beijinho do Garça. Tchau, tchau. É nóis.